Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um Empresas e Negócios. Hoje vamos falar de plásticos e nada melhor do que trazer o Simplast para conversar com nossos telespectadores. Simplast, que hoje comparece conosco aqui a Daniela Camargo e o Cláudio Meneghel, por demais conhecido aqui dos farroupilenses, que é a empresa Trugel, né, Cláudio? É isso. Como é que tu me apresentou a Dani aqui para trazer esse sindicato tão poderoso, com mais de 500 pessoas, Empresas, né? E com um alcance de 13 mil empregos diretos, é muita gente, né? Direto. Então, Glacir, primeiro quero dizer assim, que é um privilégio estar aqui de novo, né? Que bom. Mais uma vez, falando sobre o plástico, e eu não poderia vir sozinho falar sobre o plástico, né? Então, peguei munição. Trouxe quem manda e quem sabe. E trouxe quem sabe, né? A Dani veio junto, que a Dani, como ela se envolve em todas as ações do Simplast, ninguém melhor indicado que ela para estar dando esse bate-papo com nós aqui. Já pedi desculpa para ti e para quem nos assiste, né? Que o nosso presidente e os vices não puderam vir. Sim, né? Já tinham outros compromissos, né? Até mesmo pela época do ano, né? Mas eu acho que a gente vai tá bem representado aqui com a Daniela e alguma coisa que eu puder contribuir. Tudo bem, Dani. Câmara 3 para te dar o teu oi inicial ali, Tudo bom, Glacir? Obrigado pelo convite. Então, para a gente falar um pouquinho do sindicato, as pessoas conhecerem, né? O Simplast é o sindicato do plástico aqui no Nordeste Gaúcho. A gente já está aí com 35 anos de sindicato, né? Fizemos parte 8 municípios aqui da região da Serra, entre eles Farroupilha, Flores da Cunha, Caxias, Antônio Prado, São Marcos e 2, 3 pequenininhos aí, Coronel Pilar. Então, hoje a gente representa mais de 500 empresas do setor do plástico de transformação. Que nem você falou, a gente gera 13 mil empregos diretos. É uma fatia expressiva, né, Dani? Bem expressiva. Hoje a gente é o segundo sindicato da indústria, né? A gente perde para o metal mecânico, certo, né? Que é o sindicato do metal mecânico, em função de toda a nossa região. Mas, em contrapartida, a gente é o segundo sindicato do plástico do Brasil. Olha a só. gente só perde para São Paulo, para a região do ABC. Olha só. Pelo número de concentração de empresas aqui do setor, né? Logo atrás, aí vem Santa Catarina, Joinville, né? Que também tá ali na questão do plástico. Mas a gente também agrega muito as empresas das matrizarias. As matrizarias hoje, elas representam 400 empresas aqui na nossa região. Elas são do KNAI, do metal mecânico, mas praticamente todas as matrizarias são dentro da nossa casa, ligado, né? Dentro do Simplast. E trabalham com o plástico, né? Matrizarias, né? O pessoal, de repente, não tem conhecimento. Matrizaria é quem faz as ferramentas para se trabalhar com o plástico. Matrizaria, ferramentaria, né? Ferramentaria. Isso mais leigos, a forma do produto. Isso, o molde, né? O molde, isso aí. Dani, quer trazer mais algum dado? Fica à vontade, acho que é interessante. Eu acho que é interessante a gente falar também que a gente fatura cerca de 4 bilhões por ano. Poxa vida. Tá? Claro que nesses últimos 2 anos, em função de pandemia, a gente teve, né, várias questões econômicas, enfim, todo mundo, né, Glacir? E a gente representa aí 8%, né, da questão dos transformados, da transformação nacional do plástico, né? Bem expressivo, então são dados bem expressivos e um sindicato muito atuante, né? Ele é considerado um dos principais sindicatos a nível Brasil. A gente já teve muito também em função da nossa feira que a gente tinha até 2015, a Plastec Brasil. Então a gente tinha um reconhecimento a nível nacional, a nível até internacional, de feiras internacionais, né, que nos convidavam. O Cláudio mesmo estava falando agora há pouco que teve a oportunidade de ir para a Feira K, porque o pessoal da Feira K nos convidava para ir para lá fazer missões, né? Que era onde? Que era na Alemanha. É na Alemanha, em Düsseldorf. Ela acontece de 3 em 3 anos. A nível mundial. A nível mundial, isso aí. Boa experiência, né? Então, o sindicato ele tem uma representatividade muito grande. E a representatividade do sindicato, ela não vem só com a força sindical. A gente, bem pelo contrário, quando a gente fala de sindicato, de associativismo,
a gente tem que falar um pouquinho também do além, não só do dissídio, da negociação coletiva, né, do papel que um sindicato representa perante a classe patronal e perante a classe laboral, né? Mas a gente tem todo um trabalho além disso com o nosso associado. E vem fazendo um trabalho muito importante além disso com o nosso associado. Né, Dani, o Simplaser, então, ele sempre foi muito assim de nos levar para feiras, né, de promover cursos, né, de trazer muita informação, de nos dar acesso a muita informação. Mas, Dani, eu gostaria, se tu pode falar um pouco do que aconteceu nesse período de pandemia, logo que estourou a pandemia, logo que a gente achava que ia acabar o mundo. O que aconteceu a partir daí que, por decreto, as indústrias do plástico não podiam trabalhar? Tu consegue relatar isso para nós, hein? Eu acho que muito importante é o papel político, né, que a gente chama. Uma entidade, ela tem um papel político. Sempre. Né, dentro da sociedade. Mostrar sua força. Né? Isso mesmo, Glacir. E o nosso papel político na pandemia foi muito importante. Quando a pandemia iniciou, a gente estava conversando antes, o governo municipal, o governo federal, estadual e municipal determinou... Os famosos decretos de última hora. Os decretos emergenciais, né? Determinou que a indústria, no primeiro dia, 19 de março de 2020, né? Determinou que as indústrias parassem 100%, né? E a gente conseguiu, através de relacionamentos políticos que o Simplas, graças a Deus, sempre teve muito bem, né? A nível municipal, tanto aqui em Farroupilha, quanto Flores da Cunha, quanto Caxias, em todas as nossas bases, sentar e conversar com os prefeitos e os secretários e mostrar que a indústria do plástico não podia parar 100%. Tu me falava ali que foi num sábado Foi num sábado à noite, onde nós negociamos a volta, o retorno da nossa indústria com pelo menos, no início, 75% né, dos funcionários. Como é que uma indústria do plástico ia parar e ia fornecer a embalagem do álcool em gel? Sim. Né, o recipiente do álcool gel. Foi uma avalanche, né? A máscara, o respirador, os EPIs de dentro dos hospitais, né? A gente montou um hospital de campanha em Caxias do Sul e aqui em Farroupilha em uma semana, só com equipamentos do plástico e mobilizando os nossos associados. Pensou né? para isso? Como é que ia ser? Né? Isso aí. O burocrata acha que é fácil, né? Dar um decreto, né? E a operação disso. Isso aí. E daí em diante, nesses 2 anos de pandemia, vamos dizer assim, 1 ano e pouco, praticamente 2 anos de pandemia, o sindicato auxiliou as suas empresas associadas em várias demandas, né? Principalmente na questão dos decretos. Tu analisar um decreto, receber um decreto, não é bem assim. Não. Existem várias questões que envolvem ali, né? Técnicas e jurídicas, né? Muito. Nosso jurídico foi um papel muito importante, doutor Henrique. Tem que aplaudir ele, porque também foi incansável, né? Incansável. Tanto quanto a equipe interna do sindicato, né? A Dani, a Lilian, o pessoal interno ali do sindicato, quanto ao doutor Henry Maggi, né? Ele também foi incansável, assim, ó. Porque é bem aquilo que a Dani falou. Vinha o decreto, beleza. Mas tem que interpretar esse decreto. Né? Ali que o sindicato entrava muito, porque eu não sei qual é o percentual, a Dani pode me auxiliar, mas a maioria esmagadora dos nossos contribuintes ali, associados, é indústria micro e pequena. Sim. E esse pessoal iria ficar órfão nesse momento. Né? Não tem o aparato que tem o sindicato. Exato, e muitas vezes nem o conhonhimento de fazer essa interpretação. Então, o decreto passava pela mão interna do sindicato, com o Henry, a alta diretoria, a presidência, aquilo ali era digerido e divulgado. E aí começou a existir uma tranquilidade. Porque eu vou te falar por mim. Sim, imagina. Quando estourou o negócio... Eu disse pra Márcia, sócia. Pra minha sócia, eu disse, agora a gente compra os cadeados e bota no portão, que agora vai fechar tudo.
E logo depois a gente começou a ver que não é bem assim. Sim. E que a gente não está sozinho. E que existe toda uma estrutura por trás. E esse é o grande valor do sindicato. E que não parou por aí, né? E não Cláudio? parou por aí. Porque E quando os a Dani... decretos não terminaram, né? As Não, voltas, por exemplo, agora a continuou. gente tem a questão das gestantes, se pode ainda, não pode, voltar a trabalhar, não pode, né? As MPs, a 1035, a 1036, o que eu faço? Muita o que coisa eu não aconteceu, faço? né? Muita coisa aconteceu, muita coisa se adaptou. E o passivo gerado disso aí agora, né? Como é que funciona? Isso tudo o sindicato está passando pra gente, né? E importante também assim, ó, não só essa questão de decreto, essa questão de mastigar a informação, mas todo aquele apoio, inclusive de coisas particulares de cada empresa. Olha, eu tô com essa situação aqui assado, assim assado, eu não vi comentário nos grupos de WhatsApp, tá? Eu não vi nenhum comentário nesse sentido, como é que eu faço? Cara, ligava pro Henry fim de semana, sábado, domingo, de noite, a resposta vinha na hora. Olha só. Ligava pro sindicato lá, pra Dani, a resposta vinha na hora. Não tinha horário. Sim. Até hoje não tem horário, tá? Mas São lá 500, foi, né? lá, Isso facilita, né? Lá foi assim, ó, aquele momento, que nem eu disse ali antes, sabe aquela história de tarefa de gincana? Sim. Se viveu isso aí durante muitos meses. E agora continua, tá? Talvez um pouco mais light, né? Mas se viveu aquilo assim, muito forte, durante muito tempo. A união faz a força, Dani. A união faz a força. A gente tem um slogan, né? Juntos somos mais fortes, né? Que todo mundo usa, mas é a realidade, né? Juntos somos mais fortes. O associativismo é isso, né? Sozinho a gente não trabalha, né? E isso vem também junto com outros sindicatos também. Uma coisa que o Simplas sempre teve foi essa união com outros sindicatos. Então a gente sempre procura cases, procura estar informado, troca de ideias, trocas de informações com os outros sindicatos. Principalmente junto à SICS, né? Principalmente junto à SICS, isso aí. Muito forte a e SICS, junto à né? Fiergs também. A gente é um sindicato muito reconhecido dentro da Imagina, com Fiergs, esses da números nossa aí, né? federação. Hoje a gente existe um grupo dentro da Fiergs que se chama Unicind, que é a unidade sindical dos sindicatos que fazem parte da Fiergs. Nós somos um dos 20 sindicatos que está dentro do grupo coordenador do Olha só, Unicind. né? E hoje existem, nem sei te dizer, eu acho que mais de 90 sindicatos do Rio Grande do Sul inteiro, né? Então hoje a gente tem um grupo e nós somos reconhecidos dentro desse grupo dos 20, né? Os G20. É uma força da importância e do que representa na economia. Os números que tu falou ali é impressionante, a nível de Brasil, inclusive. Né? E o que a gente pode falar também, que o Cláudio estava frisando muito, eu acho que essa pandemia para a gente foi crucial na importância da imagem do plástico. A gente sempre foi massacrado, né? Sim. A gente sempre foi né? crucificado. Os bandidos da história, né? Das tartarugas ao lixão, né? Isso aí. Um dia é a sacolinha, um dia é o canudinho, um dia é o copo plástico descartável, né? Então a gente sempre tá tendo que se defender nessa questão. Nesses 2 anos de pandemia, a gente teve não vou dizer que a gente não teve isso, mas a gente teve uma folga porque a gente teve um reconhecimento, né? Vira a importância de toda a importância que o plástico tem, né? Principalmente na área da saúde, né? Então as pessoas começaram a enxergar o plástico de uma forma diferente. E aí a gente vem com um trabalho de anos, que o sindicato vem fazendo já há anos, que é o trabalho da educação ambiental, junto com as escolas, com as crianças, com a defesa do plástico, a imagem, desmistificando todo o erro, né? Desmistificando que o plástico é o vilão. Até porque é um dos produtos mais recicláveis que existe, né? 100%, né? Se tu reciclar, se tu destinar ele corretamente... Ele sempre tem vida além. Então, isso aí, ele tem a economia circular, né, que a gente né? chama. Então, isso é muito importante. E o trabalho que o Simplas, a cada ano, vem desenvolvendo com a educação ambiental, junto com as escolas, junto com o poder público, junto com as entidades, junto com o cidadão, é isso importante. Saber que eu
sou a pessoa-chave, né? O plástico não é o vilão. O plástico não vai parar no mar sozinho. Ele não sai correndo, não tem perninhas. A gente Como brinca, diz né? um dos nossos diretores, né? Aquele canudinho que tá no nariz da tartaruga, ele não vai sozinho até lá. Isso aí. É bem assim mesmo. E é uma num bilhão, né? É isso aí. E a gente, e todo esse processo ele é muito importante. E durante a pandemia foi mais importante, mas a gente nem antes da pandemia já se fazia um trabalho muito importante, né? O Lorandi, eu me lembro muito dele nisso aí, ele trabalhou muito isso aí, eu acho. Nós né? iniciamos o projeto Plástico do Bem em 2018 aqui em Farroupilha. Olha Foi só. sucesso aqui em Farroupilha. Então a gente Sucesso. iniciou o piloto aqui, depois fomos para Caxias e depois Flores da Cunha, com todas as escolas municipais. Nós capacitamos 32 mil crianças. É muita gente, né? Nós capacitamos 2.900 professores. Foram 92 escolas capacitadas. Números bonitos, hein? Nós entregamos, recolhemos 72 toneladas de plástico limpo e nós distribuímos 73 mil para as escolas que participaram do projeto. Bacana. Isso em 1 ano e meio. O projeto acabou? Não acabou. Ele parou Deu um em função stand-by. da pandemia, né? Que As a escolas gente- pararam, né? Isso aí, porque as escolas pararam. Depois de quase 2 anos que o governador está pedindo para voltar agora. Isso né? aí. O ano que vem a ideia é retomar o projeto em todas as escolas. Legal. Esse é um dos projetos, né? Mas vocês têm, fora a capacitação, esse todo o aparato jurídico que é muito importante, né? O Claudio falou. Aquela pequena empresa não tem o seu advogado, Não tem, né? não Para tem, recorrer não assim, tem. tão instantâneo, né? Então, eu desde que eu comecei a minha empresa de calçado em 87, a primeira coisa que eu fiz foi me associar, né? Para buscar um apoio, né? Porque sozinho não dá, Não, porque né? senão tu fica sozinho, né, Glauci? Tu quer ver? Eu vou contar aqui uma historinha, assim, um negocinho bem curtinho do que me aconteceu agora nesse período forte de pandemia aí. Eu tenho um cliente da região metropolitana de Porto Alegre que também transforma plástico, tá? E ele me ligou. Ele disse assim: como é que tu vai fazer? Eu não me recordo especificamente a situação, tá? Não me recordo especificamente a situação. Mas ele me questionou como é que eu ia fazer e tal. Eu digo, pá, eu nem pensei nisso. Mas por que tu não liga ali no teu sindicato ali? Pá, eu não tô conseguindo. Bah. Eu consegui a informação e repassei para ele. Tu vê. Então, olha, Uma capital praticamente, né? o sindicato, o nosso Simplas, ele tem uns detalhes de família. Ele tem uns lances de coisa pequena, de acolhedor. Sim, mas 500, né? Entendeu? É muita gente, né? Pois é, mas o trato que se dá Sim, que legal. é diferente. Tu não entra nunca numa vala comum. Dessas 500 empresas, vamos pegar um percentual de 70% são pequenas e médias, micro, pequenas e médias, Não né? tem um aparato, né? Isso aí, que nem você falou, a gente tem todo ações por trás, convênios, parcerias, ações, né? Entidades que nos auxiliam, né? Abre portas, né, Dani? Universidades, Senai, SESI, né? A SICS, as entidades aqui, né? Instituto Federal, que nos auxiliam de alguma forma também, que essas parcerias são importantes e esses convênios, né? Um bom exemplo acho que é o da UX agora, com o grafeno, né? Universidade com Opa, grafeno, que salto isso, hein? nós temos parceria com eles nesse projeto. A gente tem são projetos sigilosos, a gente não pode abrir, mas nós temos vários associados que já estão com o projeto com o grafeno, né? Rodando o produto, já. Nós rodando produto. Anotem o nome de nossas empresas, tá? Que tem muita empresa trabalhando com grafeno. Que ali, com bacana. produto com grafeno. A questão do grafeno, eu estava comentando, em 2018, eu acho que a gente foi para a Universidade de Mackenzie, em São Paulo, numa missão. Farroupilha foi junto, alguns empresários aqui de Farroupilha, a universidade, nós, enfim, como sindicato, para começar a entender todo esse... O que era o grafeno? Quem é esse bicho, né? O que é esse pozinho? O que é esse pozinho grafeno, Que né? o Bolsonaro provocava na época, né? Isso Bem antes aí. até, né? E aí a gente começou a entender, a universidade começou a entender e disse, opa, peraí, né? Nós temos aí
500 empresas do plástico aqui. Nós somos o segundo maior polo aqui do setor de plástico no Brasil, né? Eu acho que a gente tem que dar um olhar um pouquinho diferenciado para isso. Bem coisa aí. Isso aí. E aí, nesse processo, a universidade chamou o Simplast e disse, ó, vamos ser parceiros, vamos fazer projetos, né? Claro que o grafeno ainda, ele parece ser distante, né, Glacier, em função de questões econômicas, ainda é um produto, né? Mas ele não é um produto que é inviável, né? Várias empresas nossas, até de portes pequenos, já estão com projetos junto com a universidade, Que né? bacana. Mas o importante é saber da aplicação, Não saber aplicar, que né? o plástico tem uma aplicação diferenciada, saber a questão toda da evolução, né? Assim como há anos atrás a gente falava da impressora 3D, né? E hoje ela é uma realidade dentro das casas das pessoas, né? Inclusive constrói casa, né? Inclusive constrói casa. Todo mundo tem acesso à impressão 3D, se não já dentro do seu escritório, se não já na sua casa, mas a impressão 3D é uma coisa hoje que está... Por tudo. eu me recordo, há alguns anos, era, vamos fazer uma fotocópia colorida. Tá nesse patamar, Que tá coisa, assim, né? Tá, coisa boa, né? Eu quero falar um pouquinho do grafeno, Claro se isso me permite, sim, que às vezes o pessoal pensa assim, o grafeno é só para deixar um produto mecanicamente melhorado, mais forte, mais né? resistente. Mais resistente. E muitas vezes não é só isso aí. Muitas Falava vezes na viga de... tem um caso aí que a gente pode falar aí, porque já está divulgado aí, que é o vergalhão, né, que substituiria o vergalhão de aço por matéria plástica com grafeno, né? Olha só. Esse é um caso onde mostra a questão mecânica. Mas muitas vezes não tem a necessidade de ter uma concentração tão grande. Muitas vezes com uma concentração menor de grafeno, tu melhora o teu processo, tu consegue tirar uma peça com parede mais fina, ou seja, tu vai ter menos material ali, tu vai ter um ciclo mais rápido, tu vai ter uma peça que desmolda melhor, né? Porque ele é um lubrificante natural. Olha então só. tem uma série de vantagens que numa produção de grande escala faz a diferença. Tá, mas ganha muito resistência mecânica? Até que em alguns casos não, mas ele te dá muita coisa por trás. Ele te dá ciclo, ele te dá estabilidade, ele te dá a economia de matéria-prima. Então a turma tem que começar a entender, né, e bater na porta da UX, né, chegar com os desafios lá para a UX. Muito bom. Dani, assim, as reuniões são mensais, são semanais, como é que funciona essa participação junto à SIC também, Sim, né? na verdade, assim, a gente tem reuniões semanais com a nossa diretoria. Hoje a nossa diretoria é composta por 22 diretores, né? São donos de empresas do plástico, né? Agora, em agosto do ano que vem, muda a diretoria, a diretoria é de 3 em 3 anos. Mas os associados têm ações, eventos, cursos técnicos, palestras, a nossa famosa reunião jantar, né, onde a gente traz uma palestra sempre do setor, do segmento. Isso é mensal? Essa reunião ela é de 2 em 2 meses, mas infelizmente com a pandemia, né, isso a gente tem uma segurada. Mas nós retomamos, fizemos uma no mês passado, foi a primeira do ano, né, Cláudia, a última, infelizmente. Foi muito boa, né? Saudade estava grande. Mas foi muito boa, foi uma reunião, a gente trouxe o presidente da nossa associação, da Biplast, falar um pouquinho de mercado, de cenário para 2022, sobre matéria-prima, né. E é otimista o cenário. Otimista, crescimento, né, com todas as dificuldades que todo mundo está tendo, com o setor, com aumento de matéria-prima, né, com questões de importação, né, de exportação, assim como o aço tem também, né, Glacier, a gente também sofre quanto a isso, mas as empresas elas já tiveram uma ótima retomada, né, novas contratações, né, Cláudia, empresas que tinham demitido grande parte dos seus funcionários ou se validado das MPs, né, de suspensão de contrato, várias outras coisas estão retomando. Muitas empresas estão retomando. E a gente teve muitos casos, assim. Tu quer ver uma coisa bonita que aconteceu dentro do sindicato? Porque existem muitas relações pessoais ali dentro. Tá? E
E muitos associados, eles são especialistas em alguns nichos, né? E alguns que foram violentamente afetados pela pandemia. E assim, ó, de parar e não ter o que fazer. Olha só. Tá? Vou te dar um exemplo. Quem atende hotelaria. Parou. Esse cara não tinha mais o que fazer. Que atende eventos. Que atende eventos. Esses caras não tinham mais o que fazer. Sim. Sim, bateu o desespero. Mas sabe aquela história de vamos dar as mãos? Ninguém morreu. Todo mundo atravessou. Porque um encaminhou um serviço para cá, outro... Mas isso só é possível por quê? Porque existe um coleguismo, existe uma união dentro dessa entidade. Essas reuniões jantas que a gente faz, lives que foram feitas, isso tudo vai muito além do tema principal. Né? Ele gera um relacionamento ali. Sem dúvida. Né? E aquilo ali fez toda a diferença. Que bom. Né? Nós temos um grupo, Dani, se tu me permite, que é o grupo RT. Isso aí. Que foi outro grupo guerreiro nessa pandemia. O que seria o RT? De RH, né? RH. Então, essas meninas... Porque tudo bate ali, tudo bateu ali. Sem dúvida, o maior problema, né? Como fazer isso? E essas gurias, e aí normalmente são meninas, né? São as mulheres, né? Nessa área. Mas tem homens também. Tem homens tem, no né? grupo. Desculpa, tá dando. Não vamos discriminar os RHs homens que estão no grupo, senão eles vão bater em mim amanhã, Cláudia. Tem uns rapazes ali. Tem os meninos também. Mas é assim, ó, aquele grupo ali, ele... meu Deus, a troca de informação desde coisas assim, ó, como é que tu tá fazendo com a refeição, como é que tu tá fazendo com o transporte, como é que tu tá fazendo a demarcação dentro da tua empresa, esse nível de coisa, tá? Que isso só acontece se tu tá vinculado a uma entidade. E principalmente também, né, Cláudia, a questão emocional. O grupo RT, que na verdade é um grupo dos RHs, a gente chama de RT porque é relações trabalhistas, né? Certo. Então vê legislação e tudo mais, são os RHs. Nessa pandemia elas foram fundamentais dentro das empresas porque elas cuidaram dos colaboradores, do retorno dos colaboradores, e elas precisavam estar bem também. Então a gente fez lives falando sobre saúde mental, sobre o emocional, como é que a gente vai trazer essas pessoas de volta, né? Como acolher o colaborador que perdeu um ente querido, uma esposa, um filho, uma mãe, um pai, com toda essa pandemia, que isso reflete dentro de uma empresa, né? Então, tem como assim, separar, né? Então todo o papel legal e burocrático que elas têm para resolver, elas também tiveram que reaprender e reinventar todo o papel humano, né? De gestão, de liderança, de ser humano, de acolhimento, de como é que a gente vai fazer, como é que você faz na sua empresa, o que eu posso fazer na minha, o que eu posso pegar um case que tá ali naquela empresa. Então isso é muito importante. Esse grupo, todo ano a gente renova, convida outras empresas para participar, né? Elas também fazem ações durante o ano. Nessas 2 anos, 1 ano e meio de pandemia, a gente fez lives virtuais, né? Para assuntos, não deixamos ele morrer, mas retomamos. E a primeira palestra presencial delas vai ser agora no final do ano, com o Frei Jaime Bétega, falando sobre espiritualidade nas organizações. Para a gente fechar... Isso aí, pra gente fechar um ano tranquilos, pro ano que vem a gente fazer uma retomada. Que dia vai ser, Dani? 26 de novembro, às 8 horas lá na SIC. Temos algumas vagas ainda? A gente tem vagas ainda, inclusive para quem se interessar, não precisa ser estar vinculado associados ao sindicato. Isso. A gente tem um valorzinho para não associado, né? Em pequeno, só simbólico. Precisa ser tá ligado ao setor plástico? Não precisa ser ligado ao setor plástico. Então, quem quiser tem que entrar em contato com o Simplas, que isso aí. Tem algumas vagas. Tem algumas vagas ainda. Então tá. No 54 30 13 8484 ou no e-mail simplas@simplas.com.br. Eu vou, depois, durante todo o programa, a gente põe o número do Simplas ali embaixo, né?
No WhatsApp eu acho que é até melhor, né? A gente tem Instagram, a gente tem Facebook, a gente tem site, então todas as nossas mídias podem entrar em contato com a gente também. O Simplasa utiliza a estrutura da SICS normalmente? A gente está dentro da SIC, como a maioria dos sindicatos patronais, né? De Caxias fica dentro da SIC sediada, a gente tem uma sala. É bom tu falar em estrutura, a gente está ampliando a nossa estrutura, o ano que está numa reforma, o ano que vem a gente vai ter uma estrutura um pouco maior, justamente para atender mais o nosso associado, a gente vai ter um auditório, mais salas. Se o nosso associado quiser fazer uma convenção de venda, se o nosso associado quiser levar uma equipe lá para treinar, se ele quiser fazer uma reunião, para a gente fazer cursos lá dentro, né, oferecer um pouquinho mais de estrutura para o nosso associado. Então, acho que até fevereiro, por ali, final de fevereiro, a nossa obra está concluída. E assim, a gente vai formando outras ações, né? Essa demanda de ter esse pequeno auditório, que não vai ser tão pequeno, vão ter quantos? 45, 50 45, lugares. 50 lugares. É um número bom. Isso é uma demanda gerada pelo associado. Porque é aquela história. O grande, né, a grande empresa tem a sua estrutura, tem o seu local. E o pequeno? Não tem. Ele sempre dependia de um lugar de terceiro. E agora ele tem ali. Que legal. Né? Basta se inscrever. Essas reuniões da SICS que vocês participam como associados da SICS, que a SICS tem um exemplo, eu acho que nacional, né? Eu já participei de algumas lá. Reúne vários segmentos representados junto à grande associação. A SIC tem uma reunião almoço que é toda segunda-feira, né? Que é a reunião almoço da SIC. Então, a gente sempre participa como entidade também, né? Inclusive, em agosto, a gente sempre faz a nossa reunião almoço da SIC alusiva ao nosso aniversário. Nosso mês de aniversário é agosto. Então, a gente faz dentro da reunião almoço da SIC, a gente traz um palestrante do nosso setor e faz uma reunião almoço, né? E o bom de estar ali é isso, né, Glacir? Como a gente tem a ligação da SICS aqui também, de Farroupilha, em Flores, o centro empresarial, é estar junto ao setor empresarial, né? A quem é a casa, né? Juntar forças. Juntar forças, demandas em comuns, né? A gente sabe que sempre unidos, juntos, a gente consegue mais do que o sindicato separado, A né? força política é cada vez mais importante, né? Porque os políticos às vezes tomam decisões que afetam uma categoria sem ter o conhecimento da categoria, muitas vezes. A gente abriu o ano passado, em função da pandemia também... Tivemos mais quietinhos, né, Cláudia? Mas a gente tem um comitê político, a gente tem dentro do sindicato, a gente tem um comitê de educação ambiental. A ideia é a gente formar outros comitês e outras câmaras temáticas dentro do sindicato para que a gente cada vez mais traga novos associados para dentro do sindicato e faça ele participar desses comitês, né? Aprender a esse movimento político-comitê, né? De como é que a gente vai trabalhar com lideranças a nível federal, deputados, senadores, demandas a nível estadual, né? Muito importante, né? A gente está com um processo com os deputados nossos aqui da região estadual na área de educação ambiental. Fomos a Porto Alegre com o secretário de Meio Ambiente, junto com o Búrigo, com a Fran Somenzi, com o Neri, com o Pepe Vargas, né, nessa demanda de educação ambiental, de tentar formar uma disciplina obrigatória nas escolas. A gente sabe que não vai ser fácil, mas pelo menos a gente introduzir a educação ambiental numa cartilha, alguma coisa para as escolas. Assim como a gente está no pleito municipal com os vereadores e prefeitos aqui da região. Então, tudo isso é conversa política, né? Tudo isso é o sindicato trabalhando para a categoria. Porque às vezes o Cláudio sozinho não vai ter entrada num gabinete de um deputado, por exemplo, né? É muito mais difícil, mas a gente entrando como sindicato é muito mais fácil. Mostra força. Cláudio, eu acho que vamos levar para o fim agora, finalmente, né? Tu não tem uma vez que a gente não conversa que o Simplasa, tu é um entusiasta do Simplasa, né? E isso é o que é assim, tu sentiu essa necessidade desde sempre? É assim, ó, quer ver, ó, 21 anos de empresa, tá? Eu acho que com 2 anos de empresa eu me associei. Eu sempre tive as portas abertas lá dentro. E como eu estava conversando ali fora, a primeira oportunidade que eu tive de visitar uma feira no exterior foi pelas mãos do Simplasa.
né? Qualquer dificuldade que se tem, a gente tem um ponto de referência. E quando a gente chega lá, porque problemas acontecem, Vacir, no dia a dia, de todas as ordens. E quando a gente chega ali, a gente nunca sai da forma que entrou, né? No mínimo, a gente vai sair pensando diferente. Isso aí. Né? Então, é importante participar do Simplas, é importante estar de olho nas mídias do sindicato, é importante ir nas reuniões janta, que muitas vezes, mas eu vou lá escutar. Não, tu vai lá escutar alguma informação, se tu pegar uma informaçãozinha pequenininha assim, mas o conhecer... O network. Isto, estava me faltando essa palavra. É o mais importante, né? Isso aí é o fantástico da história. Então assim, eu sou entusiasta do cooperativismo. Isso aí. Tá? Estou na diretoria do Simplas já pela segunda gestão, eu acho, né? Mas eu nunca vou sair de conviver lá dentro, mesmo que eu não esteja mais na diretoria. Eu vou estar sempre convivendo, porque assim, ó, é o ponto onde tu vai buscar as informações para as tuas demandas. Né? Ali é o nosso Google. É o Porto Seguro. É o Porto Seguro do pequeno. E daí, Dani, o que tu, para um encerramento, assim, que chamamento tu faria para quem está nos assistindo e o alcance que a gente tem? Eu acho que, Glacir, a primeira palavra é desmistificar, né? Quando a gente fala de sindicato, a gente já tem um pé atrás, né? A gente puxa para a questão sindicalismo A mesmo, palavra, né? A palavra sindicato. assusta, né? Um pouco corrompida, né? Isso aí. Então, o que a gente do Simplas? Não, a gente está lá para atender o nosso associado, para atender o nosso filiado. Então, assim, é um convite. Quem não conhece, estamos de portas abertas para que venha conhecer, né? Nos ligue, nos cobre, nos passe informação, né? Muitas vezes a gente deixa de fazer uma demanda porque a gente não sabe da demanda, né? Então, eles têm que, as empresas têm que nos trazer essas demandas também, né? Eu digo, quando é uma demanda individual, ela é um pouco complicada de a gente resolver, né? Eu não vou lá resolver o problema do Cláudio lá individual, específico que ele tenha. Mas se a demanda dele é coletiva, esse é o papel do sindicato. Mas viu, Dani, muitas vezes também ajuda, tá? Claro, não, muitas ajuda, vezes também funciona. A experiência. A gente ajuda sempre, mas o importante assim, que aquela demanda que talvez o Cláudio ache que é individual, se ele expor pra gente, ela pode ser uma demanda coletiva. Normalmente é, né? Então, assim, tragam pra gente, venham nos visitar, participem dos nossos encontros. Nós temos aí os canais, volto a dizer, de comunicação que a gente está sempre colocando, né? Não tenha vergonha, né? De participar. Agora, dia 10, a gente tem a nossa assembleia, né? O nosso dissídio da categoria. Às vezes as empresas dizem, mas eu posso participar? Não, você deve participar, né? A gente só faz a assembleia e o dissídio se o nosso associado participar, senão ele não tem isso, né? Então, várias outras ações. E o ano que vem a gente vai estar com muita coisa legal, né, Cláudio, de retomada aí, depois de pandemia. O nosso Deus setor... queira que sim. O nosso setor já deu uma ótima retomada e nós vamos estar trabalhando muito focado em indústria 4.0, em robótica, em automação específica para o setor do plástico. Porque a gente fala em robótica, automação, às vezes as empresas também pequenas e médias dizem, mas isso é lá do metal mecânico, né? Nada a ver, né? Nossa, a gente precisa muito, né, dentro das nossas empresas, pensar fora da caixinha, né? Vale citar aqui, né, que a gente teve esse ano aqui, durante a pandemia, claro que foi um grupo pequeno, mas a gente conseguiu visitar uma empresa de referência em injeção, né? Onde é uma empresa com um nível de automação extremo. E a gente foi lá visitar. Então, mas o Cláudio vai lá? Não, o Cláudio não consegue lá. Não. Mas o sindicato conseguiu entrar lá. Legal. Isso aí, fica o convite. Obrigada, e nós agradecemos a oportunidade, Glacir. Temos o café com o Frei Jame com algumas vagas. Muito bom. Muito bem, gente. Estamos aqui, então, encerrando por hoje o Simplas. E a TV está à disposição, que é um
segmento muito representativo a nível local, estadual e nacional, né? Pelo que os dados que a Dani passou para nós, aí o Cláudio. O Cláudio é um entusiasta, sempre fala que o Simplasa é um dos melhores sindicatos que existe no Brasil. Não tenho dúvida. E pelas informações aqui só reforça, né? Encerramos por aqui, então.